Antes de orarmos juntos, quero convidar você a um momento de reflexão profunda. Às vezes, na correria do dia a dia, passamos tão rápido pelos textos bíblicos que não paramos para ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Mas hoje é diferente. Hoje é um convite para que seu coração desacelere, para que sua mente se aquiete e para que você permita ao Espírito Santo falar com você. A palavra de Deus nos ensina que tudo começa com um coração disposto. Não apenas disposto a ouvir, mas disposto a se transformar. Quando abrimos nosso coração à voz do Senhor, deixamos de lado as distrações e recebemos direção, força e consolo para enfrentar os desafios. Filipenses 2:3-9 traz uma das descrições mais poderosas de quem é Jesus e de como ele viveu aqui na terra. O apóstolo Paulo escreve: "Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome." Aqui vemos o coração de Cristo revelado: humildade, serviço e obediência. Jesus, mesmo sendo o Filho eterno de Deus, cheio de glória e poder, escolheu se esvaziar. Ele deixou o trono do céu, onde os anjos se prostravam diante dele, para entrar num mundo de dor, fraqueza e pecado. Ele se revestiu de humanidade, tomou sobre si carne e sangue, fez-se servo e carregou a vergonha que era nossa. Essa humildade é algo que o mundo não conhece. A natureza humana busca poder, reconhecimento e prestígio, mas Jesus nos mostrou um caminho diferente, o caminho de se inclinar, de servir, de amar. E Paulo nos chama a ter essa mesma mente, esse mesmo coração. Ser cristão não é apenas acreditar em Cristo, é viver como Cristo viveu, com humildade, serviço e obediência. Se essa mensagem tocou seu coração até aqui, escreva amém nos comentários como um sinal de fé e concordância. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que sua escolha não foi por uma existência de conforto ou honra humana. Ele poderia sim ter vivido em palácios, rodeado de riquezas e glórias terrenas. Mas ele escolheu algo muito mais profundo e significativo. Ele escolheu a humildade. E não uma humildade qualquer, mas a humildade radical, que se nega, que se entrega e que se sacrifica. A atitude de Cristo é um convite para todos nós. Como cristãos, somos chamados não a buscar o que é fácil, mas a seguir o exemplo do nosso Salvador, que se entregou por nós. Jesus poderia ter pedido adoração, reconhecimento e poder. No entanto, ele se tornou servo de todos. Imagine a cena. O Rei dos Reis, que tinha o poder de acalmar tempestades e ressuscitar mortos, se curvando para lavar os pés dos seus discípulos, incluindo Judas, aquele que o trairia. O ato de lavar os pés não era apenas uma tarefa humilde, mas um sinal de total entrega e serviço. Isso nos ensina que para ser grande no reino de Deus é preciso servir. Em Mateus 23:11-12, Jesus declara: "O maior entre vocês será aquele que serve." Ele reverteu completamente a ideia humana de grandeza e poder. O mundo nos ensina a lutar por posições, a nos impor para sermos reconhecidos, a buscar uma vida de status e sucesso. Mas Cristo nos chama para o contrário. Ele nos chama a servir, a nos esvaziar, a escolher o menor lugar e a cuidar dos outros como Ele cuidou. E para isso, não precisamos de aplausos, reconhecimento ou recompensa. O serviço a Deus não exige reconhecimento humano. O nosso galardão vem do Senhor, e Ele vê o coração de quem serve em amor e obediência. Em tudo o que fazemos, devemos ter a consciência de que nossa motivação não pode ser a busca pelo próprio benefício, mas sim a honra a Deus e o bem-estar do próximo. Como Paulo escreveu em Filipenses, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando olhamos para as necessidades dos outros com compaixão,
encontramos o verdadeiro caminho de Cristo. A vida cristã não é sobre ser servido, mas sobre ser o servo. Não é sobre buscar poder, mas sobre entregar-se em amor. É uma inversão completa do que a sociedade nos ensina, mas é o caminho que leva à verdadeira felicidade e à verdadeira paz. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, percebemos que ele não apenas viveu uma vida de humildade, mas também uma vida de total obediência ao Pai. A obediência de Cristo não era circunstancial, nem baseada no que ele sentia no momento. Ele escolheu obedecer, mesmo quando essa obediência custava a ele muito mais do que poderíamos imaginar. A noite antes de ser crucificado no jardim de Getsêmani, Jesus orou com intensidade, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Ali, ele enfrentava o peso da cruz, a dor que ele teria que suportar, a separação do Pai que estava prestes a acontecer. Mas, em sua humanidade, ele se entregou completamente à vontade de Deus. Esse momento é crucial, porque nos revela a verdadeira natureza da obediência de Cristo. Ele não obedeceu por obrigação, mas por amor. Jesus sabia que sua missão era necessária para a redenção da humanidade, e ele se entregou a essa missão com um coração disposto, mesmo quando tudo em sua carne desejava evitar o sofrimento. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ter essa mesma disposição para obedecer, mesmo nas situações difíceis. Não obedecer apenas quando é conveniente, mas confiar que a vontade de Deus é sempre o melhor caminho, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. A obediência verdadeira vai além da compreensão humana. Ela é um ato de confiança total em Deus, sabendo que Ele, em sua sabedoria, tem sempre o melhor para nós. Na vida cristã, muitas vezes a obediência implica sacrifícios, escolhas que parecem difíceis ou até dolorosas. Mas, assim como Jesus, nós também somos chamados a obedecer ao Pai, mesmo quando não vemos o quadro completo. A obediência nos leva a lugares de transformação. Ela não só traz honra a Deus, mas também nos molda, nos purifica e nos prepara para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Quando agimos em obediência a Deus, mesmo em momentos de dor ou incerteza, nossa fé é fortalecida. Cada passo de obediência nos aproxima mais de seu coração e nos prepara para ver suas promessas se cumprirem. O maior exemplo de serviço que Jesus nos deu foi o próprio sacrifício na cruz. Ele não apenas lavou pés, alimentou multidões ou curou enfermos, ele entregou a sua vida por nós. Em João 15:13, ele declara: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A cruz foi o ápice de seu serviço. Lá ele carregou o peso da nossa culpa, das nossas falhas, da nossa rebeldia. Ele assumiu sobre si o castigo que era nosso. E ele fez isso de forma voluntária. Não foi forçado nem coagido. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu morrer. Ele escolheu amar. E por que isso importa tanto? Porque muitas vezes vivemos como se o sacrifício de Cristo fosse algo distante, algo simbólico. Mas a cruz é real. A dor foi real. O sangue foi real. E tudo isso foi por amor, por mim e por você. Essa verdade deve transformar a forma como vivemos diariamente. A cruz nos chama a responder. Ela exige algo de nós. Não se trata de pagar por algo que não podemos pagar, mas de viver de forma digna do que recebemos. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus nos mostrou com sua vida que o verdadeiro serviço é sacrificial. E ele nos convida a seguir esse mesmo caminho, viver não para nós mesmos, mas para Ele. Viver de forma rendida, com o coração disposto a servir, mesmo quando não somos reconhecidos, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando o cansaço bate. O serviço cristão não depende de palco, microfone ou título. Ele acontece no secreto, no silêncio, no dia a dia. É quando perdoamos quem nos feriu, quando amamos quem nos ignora,
quando ajudamos sem esperar retorno, quando colocamos os outros antes de nós. É nesse tipo de vida que Deus se revela. O mesmo Cristo que serviu com humildade e morreu com obediência, hoje vive e habita em nós pelo Espírito Santo. E é por meio dele que somos capacitados a servir com o mesmo coração. Chegamos à conclusão desse convite tão poderoso: ter a mente de Cristo em nós. É um chamado para uma transformação profunda que vai além das palavras e chega ao âmago do nosso ser. Jesus nos mostrou o caminho, um caminho de humildade, serviço e obediência total ao Pai. Um caminho que exige coragem para abrir mão do ego, para amar sem medidas, para servir mesmo quando não é reconhecido. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo é nosso guia, nosso consolador e nosso ajudador constante. Ele nos capacita a viver como Jesus viveu, a pensar como ele pensou, a amar como ele amou. Ao buscarmos essa mente, descobrimos que nosso coração se enche de paz, mesmo em meio às tempestades, de esperança mesmo nos momentos de dificuldade, de alegria genuína que não depende das circunstâncias. Além disso, quando adotamos a mente de Cristo, nos tornamos luz em um mundo muitas vezes envolto em trevas. Nossas vidas passam a refletir o amor e a graça de Deus, atraindo outros para a salvação e transformação que só Jesus pode oferecer. Por isso, hoje, escolho declarar que quero ter a mente de Cristo. Quero ser humilde, servo, obediente e cheio do Espírito. Quero ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer sua vontade aqui na terra. E eu te convido a fazer essa mesma declaração de fé. Que o Senhor renove nossas mentes e corações e nos faça verdadeiros seguidores do Mestre. Se você crê nisso, deixe seu amém nos comentários, declarando sua fé e compromisso com essa vida transformada em Cristo.